Sou Paulo Tabajara, cacique da aldeia Nova Conquista Taquara. A minha vida é dedicada a lutar pela memória, pela justiça e pela valorização da nossa cultura tradicional. Respeitando o chão que piso, quem sou e de onde venho. Eu trabalho com o nosso povo para fortalecer a nossa identidade originária e ancestral. A cultura, para mim, é todo o meu viver, desde nosso modo de ver o mundo, como a gente se expressa em nossos cantos, nossos rituais, nosso modo de curar e nossa luta pela Mãe Terra. Nós somos a cultura viva, somos o maior patrimônio do Brasil. Eu me chamo Paulo dos Santos Maciel, mais conhecido como Paulo Tabajara, no meio do povo indígena. Vive atualmente? Hoje eu vivo dentro do território Tabajara, ainda estamos na construção da nossa aldeia, a aldeia Nova Conquista Taquara, onde nós já estamos com bastante famílias, com a nossa liderança. A minha infância foi muito assim conturbada. Nasci numa fazenda chamada Fazenda Andresa, aqui ao lado de Alhanda, entre Alhanda e Conde. E também foi quando veio a perseguição para os meus pais e eles precisaram sair do território. Então minha mãe, que era a mais nova dos 3 irmãos, órfã, ela saiu para a cidade. Eu a acompanhei. Mas mesmo assim a gente ficava na cidade e ficava no território. Me lembro quando ela vinha pescar, eu acompanhava ela nas suas pescarias. E muitas das vezes, até eu pensava que ela tinha sumido na água, tinha morrido, eu ficava como criança ainda, rapazote. Ela mergulhava, ela passava bem uns 2 minutos debaixo d'água. Qual a sua idade? A minha idade mesmo é 60 anos, mas de registro eu estou com 58. O senhor tem alguma experiência, alguma memória da infância, de vida, dos seus pais, da sua mãe? Da minha mãe. Meu pai, eu não tive muita convivência com ele, mas lembro bem da minha mãe, que a gente viveu até agora há pouco que Deus o levou, mas de uma mulher guerreira, de uma indígena, uma cabocla, né? Porque indígena a gente veio descobrir há uns 15 anos que a etnia Tabajara. Mas como cabocla, ela era uma mulher guerreira e eu me espelhei nela, me inspiro nela, de tudo que sou hoje. Eu iniciei este trabalho quando a minha mãe, ela foi trabalhar na casa de um doutor Sérgio, em João Pessoa. Ele era advogado e ela contando a história dela, que ela era cabocla, que ela tinha uma terra aqui no território do Conde, e ele se interessou para vir fazer esse trabalho com ela. Nós procuramos esses documentos. De início no cartório disse que estava com os documentos para entregar um outro dia, mas a gente voltamos no outro dia e ela negou tudo, não deu os documentos à dona do cartório. E a gente ficou sem esses documentos. Mas ela dizia que a gente tinha e que nós éramos caboclo e que morava no sítio dos caboclos, e daí foi que a gente fomos buscar os objetivos, né? Em busca do nosso território. Conte sobre o seu ofício na área da cultura, o que o senhor faz, quais são as atividades que o senhor realiza? Bem, como cacique, eu sou guardião dos nossos saberes, a nossa pintura corporal, nossos cocais, também o nosso toré, que é o nosso ritual sagrado, né? A nossa oca, a construção das nossas ocas, a construção das nossas casas, que é também em forma de oca, por ser uma aldeia que está sendo formada, a gente tem um padrão, nós temos um trabalho todo especial para que essa aldeia venha trazer uma diferença no estado da Paraíba. Desde pequeno, desde menino que eu já sabia que era caboclo, por causa dos meus pais, que eram 3 irmãos que trabalhavam aqui, que era do território, do sítio dos caboclos, e daí então eu comecei a me familiarizar com eles e as histórias. Muita história ela contava. E eu, como
menino, parava muito para ouvir, e isso eu tenho hoje, é o que eu passo hoje para o meu povo. As histórias de vivência, de saberes, e isso é que nos traz a garantia. Quem nos diferencia do branco, das pessoas que não são indígenas. Então, trago o saber dos nossos ancestrais. Eu já dei muitas assim, né, aulas na Universidade Federal, né, palestras na universidade para advogados, doutores e alunos da universidade, aonde buscávamos, enquanto indígena, os nossos saberes. E também já muitos conselhos que eu faço parte, como indígena, como liderança, vários que eu represento dentro do estado da Paraíba, e nesses ofícios é que somos conhecidos hoje como Tabajara. A minha experiência hoje é muito importante para mim, porque a gente temos um trabalho a realizar diante de um povo. E eu velo muito pelo nosso toré, que é o nosso ritual sagrado, zelo muito pelas nossas tradições e os fazeres. Diante de um trabalho que é muito amplo, onde a gente enfrenta muito mesmo, discriminação. Quando a gente estava antes da pandemia, a gente recebia as pessoas no nosso território, ou mesmo quando a gente ia levar palestras, e alguém que estava lá que não entendia o que era ser um indígena, ainda ficava discriminando a nossa pintura corporal, o nosso ritual, que muitas das vezes a gente não faz ritual por folclore. A gente temos toda a nossa espiritualidade no que é o toré. Então, por isso, muitas pessoas ainda não têm. Como hoje eu tenho lutado muito para fortalecer o meu povo, a parte que não conhecia, porque a gente ficou no silêncio, no anonimato, por mais de 120 anos. Então, está voltando agora. Para eles é tudo muito novo. Então, eu trago essa responsabilidade de trazer para eles o que é o toré, de trazer também para eles o que é a nossa pintura corporal, o que é que quer dizer a nossa espiritualidade, o nosso cocá. Então, tudo isso é muito novo, mas é preciso que seja passado. Aquilo que os nossos ancestrais passaram para a gente, eu hoje sou o guardião disso tudo e tento passar da melhor forma para os nossos curumins, para os nossos jovens, para que também mais tarde eles venham ser um guardião como nós. A gente enfrentava esses problemas assim na raça mesmo. Por quê? A gente não tinha apoio governamentais, a gente não tem apoio do município, era nós mesmos, enquanto indígenas, buscando a nossas associações, para que a gente pudesse estar buscando os nossos objetivos. E isso, para a gente buscar em Brasília, para a gente começar a buscar os nossos documentos, para trazer um reconhecimento diante da universidade, trazer um reconhecimento dentro da FUNAI, tudo isso foi com muita garra, com muita luta, para que a gente venha ser ouvido. Hoje, nós estamos dentro de um processo ainda de demarcatório do nosso território, mas com muita luta a gente estamos aguardando os nossos estudos. Fale para nós um pouco como o fazer cultural, as práticas culturais contribuiu para a afirmação da identidade e da busca por direitos. É muito importante essa sua pergunta. O que é ser a cultura? O que é a cultura indígena? A cultura nossa não é uma coisa engessada. Todos os dias a gente pratica a nossa cultura. A cultura é o nosso viver, a nossa cultura é a nossa expressão, a nossa cultura é o modo de fazer as nossas ocas, a nossa cultura é a nossa maneira de ser diante, porque nós temos o diferencial. Nós conseguimos entrar dentro da cultura do branco, mas o branco não consegue entrar dentro da nossa cultura indígena. Então essa é a diferença. Então nós lutamos para que alguém veja esse diferencial do que ser um indígena e não um indígena. E tem o indigenista que trabalha para nós, que também tem o seu desempenho, que tem todo o saber, entende o que é ser um indígena e trabalha conosco nesta forma. É muito importante o indigenista dentro desse contexto da nossa cultura, que vem ser tão grande e tão ampla diante de um Estado que não dá um reconhecimento enquanto indígena. Como a pandemia afetou as suas atividades? Conte um pouco sobre os impactos e as soluções encontradas. É importante essa sua pergunta, a pandemia. A pandemia ela trouxe sim o seu lado negativo, muito negativo diante do nosso povo, da nossa luta, porque nós fazíamos os nossos trabalhos
nós dávamos as nossas palestras, nós recebia o público, a gente estava junto com o nosso povo, fazendo nossos trabalhos de saberes, de conhecimento, e isso ficou muito restrito para a gente trazer, porque a gente tinha que estar evitando aglomeração. Então, diante disso daí, a gente também tivemos um espaço de buscar nas redes sociais, né, através do WhatsApp, através de e-mail, a gente sempre passando e dialogando, quando a gente não podia se reunir, mas a gente buscava os parentes, marcava os nossos encontros de saberes e sempre fazendo o conhecimento do nosso povo. Então hoje a gente já estamos buscando esse momento, porque a pandemia também nos aproximou. No momento que ficamos sem trabalhar no cotidiano, a gente teve mais tempo de estar buscando nas redes sociais o encontro e estar passando os nossos saberes aos demais que estão chegando, porque nós somos hoje 1.500 indígenas, mas para o segundo registro vai dar mais de 2.500, porque nós temos muitas pessoas que ainda não chegaram a ser registrados na FUNAI. As nossas práticas tradicionais estão muito lentas ainda, porque a gente não podemos ainda buscar a aglomeração. Mas diante do quadro que nós estamos vivendo, a necessidade de estar trazendo os nossos curumins, nossos jovens, nosso povo, ao seu conhecimento tradicional, então muito lento por causa da pandemia, que a gente não pode ainda se descuidar para estar no espaço sem máscara, para estar no espaço com aglomeração. Então ainda é uma barreira a ser rompida nessa trajetória. E nesses poucos momentos que está sendo realizada alguma atividade, quais medidas são adotadas? Existe o uso de máscara, álcool gel, distanciamento? O que é que a comunidade tem feito quando se reúne? Sim, a gente ainda tem a barreira sanitária, a gente temos eu posso dizer assim, que é primordial ainda o uso de máscara, ainda o uso de álcool gel, e foi uma luta para nós conseguir a nossa injeção, a nossa vacina, né? Graças a Deus hoje, diante dos quadros que nós estamos vivendo, já todos estão vacinados dentro da sua faixa etária. Você já foi financiado, patrocinado ou premiado com recurso público, seja ele federal, estadual ou municipal? Não. Embora que nós já tenhamos feito muitos trabalhos, né, justamente com os grupos, com os conselhos, mas nunca fui premiado, nem nunca fiz parte para receber nenhuma remuneração nisso daí. E caso o senhor seja premiado, como pretende utilizar o recurso da premiação? Isso era realizar um sonho. Fazer a nossa construção da Casa das Mulheres, para a gente estar podendo trazer novamente o trabalho com as mulheres, fazer as nossas oficinas. E o meu maior sonho é trazer os jovens novamente a praticar a sua cultura, fabricando os seus colares, fabricando os seus adereços, o seu cocá, os seus objetos, que é o nosso terno. Você pode ver aqui nosso saiote, nosso cocá, as nossas pulseiras, que é todo o nosso trabalho. Então esse é um sonho que eu tenho muito de trazer novamente ao nosso povo, que eles já fazem isso, mas com muito aqui, porque não temos ainda uma condição para estar realizando esse trabalho.